Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine para esse evangelho. Mais tarde, depois que eu escutar, vamos colocar ele lá no canal Transmutação Renato, lá no YouTube. E hoje é o capítulo 5, uma continuação, Bem-aventurados os aflitos. E tem 26 provas voluntárias e o verdadeiro silício. Ele lembra muito uma trupe de humoristas acho que dos anos 2000 e pouco, que tinha um personagem, acho que eles eram um grupo chamado Os Melhores do Mundo, não sei se vocês chegaram a assistir. Tinha um carequinho que ele fazia um personagem que eu não lembro, ficou muito conhecido esse personagem, Joseph Klimmbert. Poxa, quem não lembra do Joseph Klimmbert? E quem nunca viu, bote lá no YouTube o Joseph Klimmbert. O Joseph Klimmbert era aquele que ele era sempre positivo, entendeu? E aí começa a acontecer uma coisa difícil, outra coisa, e aí tem uma doença, aí deixa de andar, perde as pernas, perde os braços, e ele diz, mas eu não vou desistir. No final ele não tem mais perna nem braço, aí ele diz assim, só mexe a língua. Aí diz assim, então eu vou trabalhar de passar selo em carta. Aí fica passando a língua no selo, né? Até que ele tem um problema com a língua. Então, e aí o Joseph Klimmbert, mas eu não vou desistir. Aí no final ele fica lá sendo um peso de porta, para a porta não bater, né? Mas ele diz assim, mas eu não desisto nunca. Então é meio isso. A vida, o que a gente tem observado, ela é realmente uma escola, é um palco de aprendizado para nós. E logicamente que tem momentos, né, em que o aprendizado, ele acontece com quem diz assim, entre o sol e a sombra, ele acontece na sombra, né? A gente está agradável, fica na sombra, sente um ventinho, né? E depois a sombra, naturalmente, pelo movimento do universo, o sol muda de posição e quem estava na sombra fica no sol. E depois volta para a sombra, mas sempre tem um momento de sol. Sempre tem manhã, tarde, noite, sempre a noite é fria, e não quer dizer que é frio é bom porque você estava no calor, porque às vezes o frio vai ser muito forte e também vai incomodar. Então quer dizer, a vida é esse movimento de estar sempre mexendo conosco, e que se a gente parar, a gente perde muito mais. E se a gente frear, que é o que a gente mais quer fazer, é que faz a gente mais sofrer. Frear é querer se apegar, é estar gostando da sombra e querer que o sol pare, porque você não quer pegar sol. Aí você diz, mas eu posso correr atrás do sol. Então quando ele passar para lá, eu vou para o lado que é sombra, mas só que mais tarde vem que o sol vai embora. Aí fica só a noite. Aí você diz, bom, mas eu queria era sombra. Aí às vezes a noite vem com um frio muito grande, aí você diz, que saudade do sol. Então é sempre assim, frear é querer que as coisas sejam estáveis, seguras, no sentido do que é conhecido por nós. A gente não quer ir para o terreno desconhecido, de jeito nenhum. Se a gente está na sombra e acha gostoso, a gente não quer. Então ele falou muitas vezes uma palavra chamada conhecimento. E eu lembro muito de um grande pensador, que eu considero um grande pensador, que chama Jiddu Krishnamurti, que ele fala muito como um espelho. Ele sempre para vocês, olha, não olhe para mim, eu não estou ensinando nada, é para ele falando para você ver como um espelho. Então ele faz essa distinção entre o que é conhecimento e o que é compreensão. E eu tenho compreendido e tenho partilhado isso com vocês, que o sentido da vida é o aprendizado. Mas um aprendizado que não é para levar ao conhecimento. Porque o conhecimento é só o peso da história, é essa coisa de frear. O que é o conhecido? Quem já veio aqui alguma vez, quando me viu, me conheceu, porque eu já estou no passado, é uma memória. Ali é o Renato, sabe a voz, o jeito que eu falo, já me conhecem.
E outras pessoas que me viram, que estão aqui pela primeira vez, eles estão começando a alimentar a memória para da próxima vez que eu chegar me conhecer. Então conhecer não está muito ligado com o aprendizado da vida. O conhecimento para a vida, não estou falando para coisas técnicas. Eu preciso do conhecimento jurídico, eu preciso do conhecimento de matemática. Esse aí você precisa dele. Conhecer, memorizar mesmo. Você não sabe a tabuada, né? Assim? Esse aí, para coisas técnicas, você precisa. Eu estou falando do conhecimento maior, é o conhecimento, a questão da discussão sobre o sentido da vida. Quando nós estamos falando de sentido da vida, que a gente fala que o sentido maior da vida que a gente começa a enxergar é aprender, é no sentido não de conhecer, que é gravar e a memória ficar trazendo de volta, mas no sentido de compreender. Então, muitos aqui me conhecem, mas provavelmente ninguém me compreende enquanto ser. Muitos conhecem as palavras que eu digo e às vezes se deleitam nela como quem estava na sombra achando bom, porque não tem quem fale bem ou fale mal. Eu não falo melhor do que ele, nem ele fala melhor do que eu, mas tem aquele que fala coisas que você conhece e você gosta de ouvir o que você conhece. É gostoso. Você gosta de ir para um canto que toca a música que você já gosta. Você gosta de ir para um partido em que as pessoas falam o que você quer ouvir, você não quer ouvir o outro. E isso dá um senso conhecido, essa coisa de querer, a gente só querer buscar o que a gente já conhece. É chegar num canto para comer e procura escolher a comida que a gente já conhece. Tudo da gente é o conhecido. É uma forma de memória, de frear, de querer que o mundo não ande. Então a gente só quer andar no conhecido. A gente tem muito medo até de conhecer novas coisas, porque a gente pensa assim, vai que é ruim. Então a gente quer uma segurança de que as coisas têm que ser boas. Então já começa outra lógica de opinião, e a opinião nossa não vai mudar nada. Eu achar que o sol está exposto ao sol ou mais à sombra, o sol não vai parar por isso. Ele vai continuar o movimento dele, a Terra vai continuar o movimento dela, mas o nosso processo de memorização, de conhecimento para usar para a nossa vida, ao invés de deixar a gente jovem, deixa a gente velho, porque a gente só quer viver do que a gente já sentiu prazer um dia e quer voltar. É aí que vem a lógica do vício, querer repetir o que a gente já conhece, só repetir o que a gente já conhece. E quando a gente não tem, a gente não sabe olhar o que está acontecendo, a gente sabe buscar e botar outro vício no lugar. O cara deixa de beber bebida alcoólica, vai fumar, deixa de usar droga, vai beber bebida alcoólica, né? Assim fica mudando. Aí deixa o cigarro, mas entra no café, deixa o café e entra no chocolate. Tem que ter aquela sensação de prazer que é passado. Então ficar trazendo esse passado, nós não estamos conhecendo nada mais, não estamos aprendendo nada, não estamos compreendendo nada. Nós começamos a ser, ao invés de jovens, porque a vida faz a gente jovem, porque ela está sempre trazendo desafios novos. Nós estamos velhos, independentemente da idade, porque a gente só quer viver no passado. Por isso que um livro do Krishnamurti era Liberte-se do Passado, grande livro. Ele dizia, esse passado está acabando com você. Porque você só quer viver, você teve experiências de gosto, de tato, de visão, quando você era criança, e até hoje a sua criança ferida vive repetindo essas mesmas coisas, porque você só quer viver em volta desse muro que você criou em volta de você. Todas as coisas que você provou por primeiro e que achou gostosas, que te deram prazer, você quer voltar só para elas. Sabe, até hoje, você vai falar alguma coisa de infância, ai, a infância, sabe, você não está enxergando que a vida é uma constante transformação, metamorfose ambulante. Você não está enxergando. Você não está enxergando porque você não está compreendendo a vida, entende? Você está só querendo que a vida seja o que é conhecido. E isso vai fazer você sofrer. Está muito difícil a lógica hoje? Tem isso? Já tinham pensado sobre a diferença entre conhecer e compreender? A pessoa diz assim, então viver e aprender, Renato, então eu vou buscar e ler uma ruma de livro e vou ter um monte de conhecimento. Não é isso, cara. Isso é ser velho. Ser jovem,
constantemente é ser como a vida. A vida é jovem porque a vida se renova todo dia. É estar no ponto de compreender o que está acontecendo, partindo do seu primeiro vizinho, que é você mesmo. Se compreender o autoconhecimento, aí compreender a si para compreender a sua relação com você, a sua relação com Deus e com o mundo. Que a primeira coisa que você vai começar a perceber é que você não manda na máquina que movimenta o mundo. Não é isso não? Por isso que eu digo, a primeira relação é, se relacione com você. Aí você vai começar a se amar. E aí você vai ver que por mais que você se ame, você não é, Deus existe algo a mais, existe um poder superior, existe algo que coordena a vida e que não é você. Que vão acontecer coisas com você que por mais que você não queira, por mais que você persiga a segurança, por mais que você queira continuar na sombra, você não vai ficar. Aí você começa a entender, isso é assim, porque existe algo a mais. Aí você, ao se relacionar com você e ver você em relação com o mundo, aí você diz, eu olho para mim e vejo Deus, não porque eu seja Deus, mas porque eu vejo que eu só sou uma parte, muito pequena em tudo que está acontecendo. Aí você começa em se amando a amar Deus. Até chegar o momento em que você começa realmente a compreender de amar a Deus sobre todas as coisas. Poder dizer, como dizia o Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. E a minha vida fica jovem. Por quê? Porque eu estou me libertando do meu passado. Eu estou travando novas relações com o que está me acontecendo a cada dia. Entenda, se libertar do passado, a minha pessoa perguntou, né? Se isso quer dizer que como é que eu vou me esquecer da minha mãe, Renan? Como é que eu vou me esquecer da minha... Ninguém está mandando também você esquecer. O problema é que você botou a lente do passado nos seus olhos. Você olha para frente com os olhos para o retrovisor. Você ainda está fazendo as coisas para agradar ou desagradar a sua mãe. Você não está fazendo uma coisa porque é certo ou errado. Eu lembro de um depoimento de uns grupos de codependência, que uma senhora com mais de 70 anos, já no segundo casamento, no relacionamento dela, ela queria, já no segundo casamento, já entrou no relacionamento com mais de 60 anos, e estava bem com esse relacionamento, mas a família dela impunha muito a ela um casamento. E eu lembro que quando ela falava, ela dizia assim, porque eu tenho que mostrar, o pai e a mãe morreram, mas ela tinha um irmão, que ela tinha, ficou como fosse assim, os olhos do pai e da mãe. E ela dizia assim, eu não sei o quê, porque se eu não casar, vão dizer que eu sou R e termina com A, né? Coisas portuguesas abrasileiradas. E eu tenho isso na minha cabeça, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas toda a vida aquilo inquietava ela. Aí ela dizendo, pois é, aí eu fui fazer isso, aí quando eu casei, com pouco tempo a gente separou, casamos com mais de 60, depois de 70 e pouco, separou, e agora desmanchar, tudo porque eu estava preso, porque eu tinha que dar uma satisfação para o meu irmão, que eu era casada, Entende? Ela não estava discutindo a compreensão do que era o casamento, não, era muito assim, como ela estava presa àquela lente, daquela visão, e ela não queria se sentir julgada pelas pessoas que olhassem para não se sentir aquilo. Será que não existe isso com a gente hoje? Isso é presente ou passado? Está vendo? A gente não sabe viver nossas relações. Quanta coisa não já deve ter mudado na cabeça de vocês? Quanto tem mudado na minha vida de tempos em tempos? Se eu ficar toda hora botando a lente do passado, como é isso? Então, quando a gente está discutindo aqui que viver, uma das maiores finalidades da vida é aprender, aprender não quer dizer conhecer, quer dizer compreender. O
O que é que está acontecendo? Quanta gente está indo pegar agora, está na moda, né? Pegar o cruzeiro, né? Aqueles cruzeiros transatlânticos. Que a pessoa quer mostrar nas fotos que andou em 13, 14 países de uma vez. Só eu queria era mostrar que eu fui na Grécia, fui nesse, não. E bota na rede social que andou em 13. Você não compreendeu aquele país, não dá certo. Você bota o pé, não passa um dia, bota o pé no outro, mas você diz que conheceu, talvez nem isso. Então, conhecer é algo muito superficial para o que a vida nos impõe. A vida nos impõe atenção constante, para que a gente possa compreender tudo o que acontece, para que a gente possa dizer a cada coisa que se passar na nossa vida, o que Deus está nos dizendo, o que nós vamos fazer com isso. Ah, o Renato está aqui, outro dia ele estava tossindo, hoje menos, outro dia... Pois é, como é que você vive com isso? Deus vai estar nas mínimas coisas. Ah, ontem eu tinha cabelo, hoje eu não tenho. Ah, eu tinha cabelo branco, hoje era preto, era branco. Ah, ontem eu era casado, agora não é. Agora você é viúvo, agora você é pai. Agora o filho cresceu e continua aprendendo. Questão do Joseph Klimber. Eu vi já tanta gente criticar grandes gurus que passam muito tempo meditando, mas todo mundo vai ter o seu seara de meditação. Meu pai, por exemplo, tem 90 anos, eu saí de lá, olha, ele passa o dia inteiro dele, ele sai da cama, toma banho, volta, vai para a rede, levanta, a gente levanta ele, levanta a mão, senta na cadeira de banho, almoça, veste de novo, bota na cadeira, deita, janta, vai dormir de novo, porque precisou de dormir. Você diz, mas assim, poxa, todo mundo vai ter seu tempo, viu? Se não morrer de forma fulminante. Mas quantos outros que estão assim, que não podem se levantar? Eu vi um caso de um senhor uma vez, eu entrei no hospital das clínicas, e ele tinha um quadro de diabetes muito grave, e deu escare nele, ficou no osso aqui, ó. A gente via o osso da bacia. Imagina a dor. É um processo, cara, que você não consegue. Eu vou andar, não pode. Vou me sentar, não pode. E ele totalmente consciente. Se ele, por exemplo, trabalhasse essa relação com ele, para compreender o que estava acontecendo, talvez se ele tivesse um processo de meditação contínuo, quem sabe aquilo ali não poderia ser um processo de um profundo aprendizado por outros campos. Poderia ser. Poderia ser. É um ponto. Mas será que nossos olhos estão limpos ou nossos olhos estão com as lentes do que a gente já fez, da nossa experiência, e está fazendo da gente jovem ou velho? Velho, não é velho ao fogo. Pode ter um idoso de idade com a mente jovem. Eu entendi o Krishnamurti quando morreu, bem 90 anos, um jovem. E eu entendo muitos jovens hoje, criança, velho, que só repete, fala muito, explica o que ele decorou, mas compreender as coisas, ele não compreende. Tem até a história, acho que era o Espanta que contava, né? Diz que o menino chegou para o pai, aí disse assim, dia das crianças, né? Pai, aí tem o dia das crianças, ele disse, o que você quer de presente? Aí o menino disse, pai, eu quero um revólver. Menino, criança com revólver não pode. Aí o pai passou 1 hora falando naquele sermão e exemplo e tudo, e o menino calado. Aí ele disse assim, você entendeu o que eu disse? Que arma tal não é para criança, que arma é uma coisa que não é legal.
Você entendeu? Aí o menino disse, entendi, papai. Aí ele disse, bom, pois então explique para mim o que é que você entendeu. Aí ele explicou. Ele disse, então, e aí? O que é que você tem a dizer por fim? Ele disse, aí, o senhor vai me dar ou não vai me dar meu revólver? O Buda falava a mesma coisa. Quando o Buda disse para uma pessoa, vai para cá, a pessoa vai para onde ela quer. Não vai para onde ele diz, não. Você só vai para onde você quer. Porque você fechou criou um preconceito. Você diz que tem experiência, que tem um conhecimento. Mas você, é como se você, nesse seu preconceito, você juntasse que a vida não muda. Que a vida é estática, que é seguro, o solo é seguro. Mas isso é irreal. A gente está vendo a vida mudar direto. Do nada, no mínimo, dor, velhice, doença e morte. Acontece com todo mundo. Ou alguém escapa. Muda tudo, não muda não? Eu estava outro dia, que a gente chama quando a gente estava esperando para pegar um avião de um canto para o outro. Esperando. Aí eu estava numa cidade, não sei se era Chapecó, um aeroporto pequenininho. Aí o cara chegou para mim mostrando a situação de um rapaz, não sei se era de lá na época, que ele ia ter uma corrida, ele estava movimentando a cidade. Ele era um corredor conhecido e ele descobriu que tinha um câncer no osso da perna. E no outro dia ia ter a cirurgia que ele ia amputar a perna. Então ele marcou com as pessoas que ele ia fazer a última corrida dele naquele dia. E juntou uma multidão para ir correr com ele. Porque no outro dia ele não ia mais ter perna. A vida é assim. Mas ele estava lá. Eu achei interessante. A vida acabou, não, ele está ali a acabar aquela corrida com aquela perna daquele jeito. Provavelmente, eu não vi mais história, talvez ele tenha virado um para-atleta. Talvez esteja correndo até mais rápido. Vocês sabem que a discussão entre os atletas fisicamente mais rígidos brigam para não disputar com o para-atleta, porque eles acham que quem está com o para-atleta, o para-atleta tem vantagem. Por exemplo, um cara que corre com as pernas dele e o outro que corre com um negócio de um material muito leve, ele é leve, ele não tem o peso das pernas. Então ele tem vantagem, né? Não estão discutindo, para muitos casos, que o para-atleta ele é menor do que ele é mais fraco do que o normal, não. Eles estão discutindo que o cara é como se fosse um ciborgue biônico, que ele vai e é mais ligeiro. Mas esse cara só vai mais ligeiro se ele primeiro entender de compreender a vida como ela é e não como ele quer. Porque para quantas pessoas, se soubesse uma notícia dessa, como é que a pessoa ia se portar? Um corredor sabendo à noite que ia amputar a perna no outro dia. Se coloque no lugar que você sabe a sua resposta. Quando você vê um para-atleta daquele, você se coloca em lugar e você pensa logo. Eu tenho certeza que você olha e diz assim, poxa, o que mais impressiona quando a gente olha um para-atleta, para quem não sabe o que é um para-atleta, né, são esses que são pessoas que têm deficiências e que usam, ainda assim praticam esportes, e muitas vezes tem que usar, por exemplo, perna postiça, coisa assim. Mas o que choca muitas pessoas é porque, assim, se acontecesse comigo, eu desistiria disso. E isso impressiona. Não é? Olha, veja que o Evangelho, a gente colocou aqui a marcação, é exatamente, ó, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Silício era o que? Quando a pessoa pegava, silício, não sei se você já viu, quem tem cachorro grande, tem uma coleira, que ela tem uns ferros assim para dentro, não sei se vocês já viram, acho que não usam mais, né? Agora estão protegendo os animais, mas tinha essa coleira. O silício é um cinto daquele, ele tem umas pontas para dentro, quando você queria ter algum desejo carnal,
Você substitui o desejo porque você se machucava. Ao invés de você pensar no desejo, você pensava na dor. Então, uns se apertavam nas pernas, nos braços. Outros pegavam o chicote com ponta de prego e se batiam. A autoflagelação. Eu vi, por exemplo, a última vez que eu vi um chicote desse foi lá em Assis, que São Francisco tinha um chicotinho desse. Né? Tinha um chicotinho, na ponta do chicote, um monte de prego, viu? E tinha algum desejo, só fazer, vem cá, tum, tum, tum. Então tá aí, ó. Provas voluntárias, você vai se bater, não era, ao invés de você se machucar, não era muito melhor você olhar para isso que está te incomodando e compreender, não? Tá vendo o que o conhecimento vai ajudar? Se você tem um problema de desvio, de dependência, por exemplo, de sexo, de forma completamente distorcida, o teu conhecimento vai ajudar o quê? Só faz te lembrar do que você cai. Não é não? Você conhece, aí você se lembra. Ah, é assim. Aí, ao invés de você perder a intensidade, você ganha a intensidade. Porque quando você começa a olhar para aquilo, aí às vezes você vai olhar, começa a olhar e pensa assim, poxa, sabe, eu vou ligar, vai ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou ligar para um, eu vou ligar para outro, eu vou mandar mensagem, eu vou aqui, vou pescar. Estou só, aquele negócio, ou eu vou pagar. Começa a olhar e diz, não, eu vou olhar para isso aqui. Eu não vou me movimentar. Não vou para nenhuma rede social, não vou para nenhum aplicativo de relacionamento. Primeiro eu vou sentar aqui e olhar o que é que está acontecendo comigo. Eu não vou fugir. Por que a minha ansiedade é tão grande por isso? Aí começa a olhar. Às vezes quando a pessoa para olhar, ela vê aquilo, mas como ela não está ali pelo conhecido, que ela já sabe o que é, ela está para compreender, ela começa a ver que por trás daquilo ali já não tem mais sexo. Tem o quê? Uma carência. Tem um medo da solidão. Tem um senso de vazio. E aí no momento em que ela começa a enxergar isso, o que muitas vezes acontece? A intensidade, o pico, aquela impaciência, ela arrefece e se transforma. Mas porque ela viu e quis compreender. Então, hoje, nesse evangelho mais reflexivo, né? Provas voluntárias e o verdadeiro silêncio, começa por aí. Na hora que eu quero trazer de volta coisas que me dão prazer, que o prazer é só uma memória, ao invés de eu estar aberto para compreender as coisas que vão surgindo, eu já começo a criar para mim uma provação. Eu começo a criar para mim um sofrimento, que eu começo a alimentar uma vontade muito alta. Pronto. A partir daí, você às vezes faz coisas que você mesmo se condena. Você faz, depois fica com raiva porque fez, depois promete que nunca mais faz, e quando vem faz de novo. É assim o ciclo do vício, é o loop do vício, que você quer aquele pico novamente. E aquele pico sempre vai surgir quando chega a hora de você com você mesmo, e você não quer ficar. Tá vendo? Nesse momento o conhecimento só vai te trazer vontade de fazer mais, e a compreensão vai te libertar. Mas só que, de novo, para mim, o que eu tenho compreendido, que esse verdadeiro silício, ele está aí. Na hora que eu abro essa porta de querer trazer o que eu conheço como prazeroso para a minha vida, querer que a minha vida seja só prazer, existe essa? Quem acha que existe? Quem alguma vez aqui na vida começou a fazer coisas que achava que eram certo, e a vida chegou no momento que estava começando a dar coisas que você achava que era errado?
E a pessoa é uma coisa que você diz, é uma coisa dando errado atrás da outra. Que você não chegou e parou e disse assim, meu Deus, e aí? Que é isso? A pessoa se revolta, por quê? Porque ela acha assim, bom, se eu estou fazendo o que é certo, se eu venho para o centro, se eu vou para a igreja, se eu rezo, né, se eu sou um bom marido, se eu sou uma boa mulher, não é para acontecer nada comigo, mas isso, entende? É para a vida ser só prazer. Só que isso é ficção. Mas a pessoa se revolta. Ou não? Que quer que a vida seja como ela quer. E não quer a vida como ela é. Olha, vamos voltar de novo para o texto, para a literalidade. Entendido que há diferença entre compreensão e conhecimento. Viver de aprender é viver compreendendo as coisas e não achando que já sabe. Quem já viu gente dizer assim, eu já tenho, depois de certa idade, eu sou dono do quero e posso. Eu já tenho a liberdade de dizer certas coisas. Alguém já viu alguém dizer assim? É como quem diz, eu já sei. Você não sabe de nada, rapaz. A vida é mudança. Mas a gente quer se apegar e dizer, não, porque eu tenho essa experiência. Você está se autocondenando. Você não sabe. A vida está em movimento. Então aí é mais dor. Olha o evangelho. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a essa. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Então a primeira coisa. A gente está começando a compreender que realmente dos maiores focos de dor é o apego da gente ao passado. O que a gente sentiu que era prazeroso, a gente quer que não pare. Não é isso? E aí vem a pergunta, isso está adoecendo a nossa vida? Tem saída? Eu acho que tem. A partir do momento que a gente começa a trocar a lente, limpar a lente, olhar para as coisas como elas são, a gente já está começando a procurar e aí provavelmente vai encontrar melhoria na nossa vida. Aí o Espiritismo está dizendo o quê? É ruim, é errado você fazer isso? Ele diz, não. É errado uma pessoa que está doente procurar um médico? Não. É errado uma pessoa que está se afogando procurar salvar? Não. Ele está dizendo, é o correto. Mas o problema é, você quer? Será que você quer? Ou você está tão preso, viciado nas ideias, que você entendeu que lhe dava um prazer no passado que você não quer. Aí você faz, aí depois não, agora se eu me ajoelhar em cima dos cacos de vidro e pedir perdão, me enrolar todinho, me cortar todinho, você vai fazer de novo, você não compreendeu. Provavelmente você está querendo manipular as pessoas, querendo mostrar para as pessoas que você é quem você não é. Mas você não está querendo resolver seu problema. Mas o Evangelho está dizendo, você pode e deve tentar se ajudar. Pode e deve, pode ver. É permitido àquele que está doente chamar um médico? Aí ele explica, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. É isso. Viver para aprender. Para aprender tem que compreender. Isso que exercita a inteligência. Mas se você está muito viciado em conhecimento do passado, que o povo já disse, o que você já viveu, e não quer largar disso, você não está procurando médico. É lícito? É. É ótimo? É. Mas você quer? Se eu te perguntar, talvez de boca você diga sim. Mas os seus atos vão ser o quê? Não. Com o cara de né, você gosta daquilo. Há um diabético. Chegou talvez a diabetes, que é um aumento acentuado, né, da glicemia, né?
porque fez uso excessivo de açúcares. Então ele é um cara que sente prazer quando ele come sorvete, chocolate, coisa doce. Ele chegou a diabetes um nível tão alto que ele precisa tomar injeções de insulina 2 vezes por dia para viver. Que para ele não precisa mais ser coisa doce, conhecida como chocolate, sorvete. Não. Já está tão problemático que ele come feijão, vira açúcar. Come arroz, vira açúcar. Mas pergunta se quando ele vê, ele olha, sabe, conhece que ele tem problema com essa questão, se ele vê um pote de sorvete, se a boca dele não enche d'água. Pergunta a ele, se disser assim, rapaz, tu preferia, se tu ficasse bom hoje, não tivesse mais diabetes de jeito nenhum, pergunte a maioria, ele vai te dizer assim, o que é que tu ia fazer? A primeira coisa, muitos iam dizer assim, eu ia comer um monte de chocolate, ou eu ia comer um monte de sorvete. Ele quer aquilo ali, cara. Agora tem um medicamento que está sendo dos mais vendidos no mundo. A pessoa sabe que precisa comer, mas não precisava comer em excesso. E nem comer coisas que fazem mal à saúde. Não sabemos disso? Temos conhecimento disso ou não temos? Temos, mas nós não compreendemos. O pessoal agora está gastando com um medicamento chamado Ozempic e seus derivados, não é isso? Porque ele quer, meu amigo, tomar aquilo ali para depois ele fazer o que ele quiser. E outro dia eu conversando com um médico que está tomando o Ozempic, eu perguntando os efeitos, né, que tal, emagreceu muito, ele disse, rapaz, dá uma sensação que a gente vomita. É como se as coisas ficassem com gosto ruim. Mas como eu quero, né, é uma forma, é como quem diz, é um tempo e tal, eles estão melhorando o medicamento. Mas diga, você é capaz mesmo, você consegue compreender por que é que você é tão desesperado por doces como chocolate, sorvete, coisa do tipo? Eu não quero pensar nisso, eu gosto. Isso é o prazer da vida. Quantas pessoas entendem que o prazer é comer? Morre pela boca que nem peixe. Não quer. Então aqui o Evangelho está te dizendo, meu amigo, não precisa você tomar um negócio para ficar vomitando, não. Compreenda o que é você, onde é que você está e o que é a comida para você, que você vai ver que a sua intensidade com a alimentação vai mudar. Só que o problema é que você não quer. Você não quer. Entende? Não quer. Você diz assim, para que tem diabetes no mundo? Eu queria comer o tanto que eu quisesse. Eu queria comer e não engordar, sabe? Eu queria sair daqui, passei por um rodízio bem ali, R$25, bem ganha a placa. Coma à vontade, massa e queijo com Coca-Cola. Eu queria. Quer? Tá vendo? O Evangelho diz, se você quer ser errado, você não sabe que isso aí vai te dar o quê? Alegria ou tristeza depois? O diabetes encher a barriga de sorvete, vai dar o quê depois? Fora a dor, é pé cortado, é dedo arrancado, é isso não? É perna. Era ótimo que ele quisesse procurar. Porque tem gente assim, viver é sofrer. Não, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, porque sofrer é a minha redenção. Eu como e depois eu sofro, porque eu comi e fico depois me martirizando para não comer, e tomando coisa para vomitar para não comer, tomando remédio para diurético, né? É isso. Você não quer. Você não quer. Você diz assim, oh meu Deus, eu queria que o Senhor solucionasse meu problema. E como é a solução? Eu queria que eu comesse e não engordasse. Senhor, meu filho, eu pensava que você ia me dizer assim. Senhor, educa, me mostra um jeito, amplia minha mente.
aumenta a minha compreensão. Por que é que eu como desesperadamente, Senhor? O que é que está acontecendo comigo? Não, a pessoa não quer. Se eu quero ser bem sincero com o Senhor, eu quero. Como é que o Senhor arruma um jeito de eu comer o tanto que eu quiser e não fazer mal? É isso, tá entendendo? A pessoa não quer. É o famoso puxar a terra para os próprios pés. Isso é puxar sofrimento para si. Não querer compreender por que está viciado é uma coisa. Mas querer fazer é a mesma coisa. Quanta gente querer fazer com que o vício, a sensação de prazer do pico, seja permanente. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas e li depoimentos abertos de anônimo, por exemplo, de alcoólicos anônimos, que diz assim: poxa, beber é muito bom. O problema é a ressaca. O problema é o boneco. O problema é, se não tivesse, eu queria beber. Não quer. Ela não entende que o problema é do ego. Ela não quer entender isso. Tá vendo? É um evangelhozinho que começa bem bestinha, né? Ó. Provas voluntárias. O verdadeiro silício. A pessoa pode procurar melhorar? Pode. Mas será que a pessoa quer? Conhecimento da pessoa. Não é igual o negócio do menino com revólver, não. Duvido você perguntar a 99% dos diabéticos se ele quer entender a relação dele com a comida ou se ele queria era que a diabetes fosse extirpada do universo e que ele pudesse comer o tanto que quisesse na hora que ele quisesse. Ou seja, ele quer se deleitar na lama dele. Ele não quer limpar o lugar. Aí continua. É claro que pode, né? Ele diz, olha, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. É o caso do diabético. Ele poderia, não estou falando do que é congênito, né? Estou fazendo desse que é adquirido. Eu sei que tem criança, tem gente que já nasce com diabetes. Também vai ser lição. Mas, por exemplo, quantas coisas acontecem com a gente assim que a gente poderia mudar só mudando de hábito? E só muda de hábito de forma permanente se a gente compreende o que está acontecendo. Só que, como eu falei, a gente percebe que a pessoa não quer. Ela não tem paciência. Ela não tem. É mais fácil fazer uma bariátrica. Quanta gente vocês não conhecem? Porque eu conheço muita gente que fez bariátrica e que hoje já está muito maior. Quem conhece? Não resolve, cara. Diz, não, mulher, porque eu quero emagrecer. Você não quer emagrecer, meu filho. Você quer se deleitar na sua lama e comer. A pergunta é errada, né? Se eu quero emagrecer, você não quer. Você queria era poder comer e não engordar. E nem adoecer por isso. Aí a pessoa, não, eu quero emagrecer. Aí faz. Aí no começo da bariátrica, quando come qualquer coisinha, vomita. Só que ele vai aumentando de novo, vai esticando, né? De novo o estômago que ele encurtou. E volta tudo de novo. Aí já parece que já não dá para fazer outra bariátrica. Eu conheço gente que está muito maior. Não resolveu. Mas porque não queria resolver, a pessoa foi fazer a cirurgia para isso. Eu lembro que o Comedores Compulsivos Anônimos, muito bom, o grupo, quando inventaram a bariátrica, disse que os grupos, era lotado os grupos. Aí acabou, porque o grupo é um grupo de autoconhecimento, entende? A pessoa ia entender a relação dela com a comida, por que ela fugia pela comida. Ela ia entender que comida é para alimentar. Não é para emotizar a comida. Mas ela não queria essa hora, mas o resultado vai ser melhor com a bariátrica. Então tem gente que está lá 40, 50 anos que mantém peso, sem ser vigilante de peso, sem nada, só com diálogo. Comedores Compulsivos Anônimos, mostrando realmente que ele estava emotizando. É tão interessante, eu estava lá uma vez e o cara falou assim, rapaz, quando tu tiver com muita vontade, por exemplo, de comer uma coisa, digamos, você é um chocolate, tá doido por chocolate, aí você pensa, olha, de quantas em quantas horas a gente precisa de alimentação, em regra? 3 em 3 horas. Bom, já
tem mais de 3 horas que eu me alimentei, se eu não estou fazendo nenhum esforço a mais, tem. Então, eu estou com fome. A minha mente está querendo me levar a dizer que eu estou doido por um chocolate. Eles vai lá e come qualquer coisa. Digamos, come um monte de cenoura crua, uma porção que fosse a tua janta. Depois da cenoura, tu vai comer o chocolate. É impressionante. Você começa a comer a coisa que você não quer, com o dinheiro no bolso, olhando, mas assim, coma primeiro isso aqui. Depois você vai lá. Só que quando passa, você está comendo, você vê que quando o estômago sacia, a mente estava mentindo. Você não quer mais o chocolate. Você estava com fome. Então, a primeira coisa é observar os momentos em que é fome de verdade. Que a tua mente não vai dizer que você está com fome precisando de energia. Ela vai dizer que você precisa daquele seu alimento que é o seu vício. Aí a segunda situação é quando você está passando por uma situação muito ruim, que você acha que é ruim, e você quer fugir pela alimentação, que é o momento que você acha que você tem um prazer, sozinho, comendo. Ele diz, olha, não emotize, entenda o que é que está acontecendo com você. Se você comeu, está dentro do prazo de comer, e você está passando por esse problema, olhe para esse problema. Não vá logo imediatamente fugindo pela comida, não. O desejo de comer passa. Só come no necessário. Mas é impressionante, a mente mente. Como a pessoa já está acostumada a, sempre que está triste ou ansiosa, correr para comer, ela não vai querer resolver. Não é o cara que está se afogando e está procurando se salvar. Não, ele está se afogando e queria ficar ali patinando e ser peixe. Entendeu? Só que ele não é peixe. Ele fica patinando sem saber nadar e vai morrer. Na verdade, nós muitas vezes não queremos ajuda. Nós não queremos. Não temos paciência. Ah, mas é mais demorado. Como eu falei, entre participar de sala de reunião para conversar sobre comedores compulsivos e fazer uma bariátrica, o pessoal tem paciência e resignação? Não, prefere logo a bariátrica. Mas vai resolver? Para muitos casos, não. Até por um pouco tempo, sim. Aí ele continuou. O mérito. Ele diz assim, ó, um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. Era para ele entender e mudar. Ele não quer. Por que ele não quer? Olha o conversa da conversa. Porque ele está preso ao que dava prazer a ele. Onde? No passado. Às vezes o menino é doido por sorvete. Por quê? Ele apanhava do pai, brigava, tinha coisa ruim. Eu, toda vez o consolo é, vamos comer sorvete. Eu trouxe o sorvete pro meu filho. Aí toda vez que ele tem uma tristeza, ansiedade, ele se lembra do quê? De sorvete. Ele diz, ai, ali me liberta da minha dor. Pronto, criou um preconceito, ficou preso ao passado, não vai ter paciência com nada. Ele sofreu uma coisa, corre pro sorvete. Aí ele diz, olha, o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. É o que eu disse, se você comer muito, está viciado em comida, vai provavelmente ter problema com açúcar e sal, no mínimo diabetes e hipertensão, não vai? Não é possível isso? Problema com mobilidade, problemas circulatórios, vai ter, é o jeito. Então ele diz assim, olha, tá vendo, ó? Suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar. Meu filho, se você está plantando feijão, você não vai poder colher arroz. Não se pode pedir uvas ao espinheiro. Você plantou espinho, como é que você vai colher uva? Não colhe. Não colhe. Então, ele olha e diz, poxa, são consequências, está doendo, eu não queria que fosse assim. Bom, eu não aprendi, cavei uma cova para mim mesmo, mas agora, e agora? Eu vou ter que repaginar tudo, me conhecer, compreender o que está acontecendo e mudar. E mudar. Ele diz, em perseverar na luta, em não desesperar se não for bem sucedido. Lá nos comedores compulsivos anônimos, por exemplo, eles falam muito isso, em todos os anônimos, né? Existe o fenômeno da recaída. Mas ele recai e diz assim, eu caí, mas não estou prostrado. Levanta, retoma a recuperação.
Eu conheci pessoas em Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos que recaíram 70 vezes, mas hoje tem 30 anos de sobriedade. Você está vendo que não é tão fácil. Exige vigiar e orar, uma programação de 24 horas. Na comida não é diferente. No problema afetivo, a codependência, não é diferente. No problema de descontrole emocional, não é diferente. Se a pessoa é acostumada a qualquer coisa que acontece, ela sente prazer quando ela grita, esculhamba o povo e agride. Aquilo ali é uma noção de passado que ela se sente poderosa. Quantos caras que eu conheci que apanhavam muito do pai, assiste o documentário do Stallone. Qualquer coisa o pai dele batia nele. Ele já era milionário, ele querendo reatar com o pai dele, botou um aço, o pai dele gostava de cavalo. Aí foi botar ele de um time e o pai do outro. Como ele viu, o pai dele viu que ele estava melhor do que ele, o pai dele foi e derrubou ele, ele ficou com problema na coluna, mano. Ele já está longe já. Aí ele dizia, olha, ele falou uma hora assim, ele disse, olha, eu apanhava tanto do meu pai, porque o pai dele separou da mãe dele, e eles foram morar só com o pai, e o pai dele era muito agressivo, e bebia, e batia valendo nele. E ele, por isso ele disse que ficou nessa de transferir para o músculo, e para arranjar briga. Ele disse, olha, ele arranjava briga, batia, quando ele não batia, ele tinha que achar alguém para bater nele, repetir aquilo ali, entende? Que ele passava. Os serial killers, quando vai atrás, o que eles estavam fazendo, já fizeram com eles. Ele repete aquilo que fizeram com ele. Está vendo? Preso ao passado. Ele conhece muito bem, conhece, mas não compreende. Porque se ele compreendesse, ele teria uma libertação. Mas não tem, porque ele não quer. Então, para encerrar esse evangelho de hoje, né? Eu acho muito relevante, eu trouxe hoje, costumo falar mais desses outros anos, eu pensei na comida, porque é uma coisa que todo mundo passa. Mas é muito interessante. Eu, muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, eu via isso. Eu não queria uma solução real. Eu queria que as coisas fossem como eu conhecia, que me dessem uma noção de segurança, de prazer, para ficar me banhando na própria lama que eu produzi. Eu não queria limpar as coisas. E logicamente que se você faz certo, dá certo. Se faz errado, dá errado. Então, o evangelho muito é para isso. Podemos buscar melhorar a nossa posição, nos ajudar. Podemos e devemos. Mas aí, queremos? É um exercício de muito autoconhecimento para ter uma autocompreensão. Tem que compreender se você quer. E se você não quer, por que não? É alguma coisa errada, né? Depois não adianta ficar querendo manipular, se machucando. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.
saber viver.